Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha para mim, nessas 3 semanas que a gente está falando sobre as virgens, a primeira semana a gente falou que a gente precisa comprar azeite, pagar o preço para ter a presença de Deus dentro de nós. Essa não. Na segunda semana, nós falamos, na semana passada, sobre os nossos olhos, que a gente precisa cuidar dos nossos olhos, porque às vezes vemos coisas, o diabo faz a gente ver coisas que não estão acontecendo, e aí os nossos olhos nos enganam. Na semana passada a gente falou sobre desconfiar do que aquilo que a gente está vendo, porque se a nossa visão espiritual estiver enferma, a gente vai ver coisas onde não tem, e aquilo que a gente precisa ver, não vamos ver. Então, para que sejamos as virgens prudentes, a gente tem que se encher do Espírito, cuidar dos nossos olhos. E hoje nós vamos falar sobre como a terceira, eu me desconcentro. Se ficar mexendo aí, eu me desconcentro. Então, a terceira coisa que nós vamos falar hoje é sobre o que Jesus falou a respeito do nosso próximo, do nosso irmão. Palavras de Jesus. Amém? Então, aqui diz assim, a partir do verso 10, anota essa palavra, você que trouxe caneta. Lê na sua casa, quando você chegar, o capítulo 3 todo. Amém? Porque você, lendo na sua casa, Deus, ele continua falando com você. No verso 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os... Como é que a gente sabe que passou da vida velha, daquela vida de morte, que é a vida sem a presença de Deus, longe da presença de Deus? Quando nós amamos os irmãos. A Bíblia está dizendo irmãos, porque aqui está falando, amar os irmãos está falando das pessoas de maior convívio. E aí diz assim, vamos continuar lendo. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é um homicida. Leia comigo, verso 15. Vamos lá. Qualquer que odeia... Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Está diferente? Está igual aqui? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Homicida, assassino é a mesma coisa. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida. Dar o quê? Dar o quê? Pode ser mais alto. Dar o quê? A vida. Dar a vida pelos irmãos. Aí, marca esse texto e agora abre lá no livro de Mateus 5:44. A gente vai voltar para aí. Põe aqui para mim, por favor.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se você tiver como marcar, agora passa para frente um pouquinho, Mateus 12, 36. Aí tá pertinho. 12, 36. Ainda em Mateus. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do... Toda palavra o quê? Toda palavra o quê? Toda palavra frívola. Agora coloque em 1 Coríntios 6. E aí a gente vai entrar no texto. 6:9. Agora olha só. Olha essa palavra aqui de Coríntios, afirmando 1 João. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deus está colocando os maldizentes no mesmo nível dos idólatras, no mesmo nível dos assassinos, no mesmo nível dos ladrões. Olha como que Jesus está colocando o maldizente, a pessoa que fala mal do seu irmão, no mesmo nível de um ladrão, de um assassino, que mais? Avarento, roubador. Volta o versículo. Impuros, idólatras, olha, no mesmo nível de idólatra. A pessoa que se prostra diante de uma imagem. Deus está colocando os maldizentes no mesmo nível dos idólatras, dos feiticeiros, dos assassinos. Está colocando no mesmo nível. Para Deus, o pecado da maledicência e o pecado da idolatria está no mesmo nível. É igual para Deus. Agora volta lá, no primeiro texto. É bom que você anote esses textos para você ler em casa. Então, a gente leu lá em 1 Coríntios que Jesus, o apóstolo está comparando os maldizentes com todas aquelas outras coisas que a gente já leu. Agora o verso 15 de 1 João 3. Você vai ler alto agora. Verso 15, pode ler. A gente leu lá em 1 Coríntios que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. E aqui no verso 15 está dizendo que qualquer que odeia a seu irmão é um assassino. Então eu queria... Hoje, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. A maledicência fala mal de outra pessoa. Pastora, mas fulano fez o que eu estou falando que ele fez. É falar mal. É falar o que a pessoa fez de mal. A Bíblia está comparando aqui, quando vai falar no verso 15 sobre assassino, a Bíblia está falando de Caim, que matou Abel. E isso é muito forte. Eu fiquei lendo e Deus falou uma coisa no meu coração. Deus está comparando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha para mim. Nessas 3 semanas que a gente está falando sobre as virgens, a primeira semana a gente falou que a gente precisa comprar azeite, pagar o preço para ter a presença de Deus dentro de nós. Essa não. Na segunda semana, nós falamos, na semana passada,
sobre os nossos olhos, que a gente precisa cuidar dos nossos olhos, porque às vezes vemos coisas, o diabo faz a gente ver coisas que não estão acontecendo, e aí os nossos olhos nos enganam. Na semana passada a gente falou sobre desconfiar do que aquilo que a gente está vendo, porque se a nossa visão espiritual estiver enferma, a gente vai ver coisas onde não tem, e aquilo que a gente precisa ver, não vamos ver. Então, para que sejamos as virgens prudentes, a gente tem que se encher do Espírito, cuidar dos nossos olhos. E hoje nós vamos falar sobre como a terceira eu me desconcentro. Se ficar mexendo aí, eu me desconcentro. Então, a terceira coisa que nós vamos falar hoje é sobre o que Jesus falou a respeito do nosso próximo, do nosso irmão. Palavras de Jesus. Amém? Então aqui diz assim, a partir do verso 10, anota essa palavra, você que trouxe caneta, lê na sua casa quando você chegar ao capítulo 3 todo. Amém? Porque você lendo na sua casa, Deus ele continua falando com você. No verso 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os... Como é que a gente sabe que passou da vida velha, daquela vida de morte, que é a vida sem a presença de Deus, longe da presença de Deus? Quando nós amamos os irmãos. A Bíblia está dizendo irmãos, porque aqui está falando, amar os irmãos está falando das pessoas de maior convívio. E aí diz assim, vamos continuar lendo. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é um homicida. Leia comigo, verso 15. Vamos lá, qualquer que odeia... Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Está diferente? Está igual aqui? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Homicida, assassino é a mesma coisa. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida. Dá o quê? Dá o quê? Pode ser mais alto. Dá o quê? A vida. Dar a vida pelos irmãos. Aí, marca esse texto. E agora abre lá no livro de Mateus 5,44. A gente vai voltar para aí. Põe aqui para mim, por favor. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se você tiver como marcar, agora passa para frente um pouquinho, Mateus 12, 36. Aí está pertinho. 12, 36. Ainda em Mateus. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do... Toda palavra o quê?
palavra o quê? Toda palavra frívola. Agora coloque em 1 Coríntios 6. E aí a gente vai entrar no texto. 6:9. Agora olha só. Olha essa palavra aqui de Coríntios, afirmando primeiro a João. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deus está colocando os maldizentes no mesmo nível dos idólatras, no mesmo nível dos assassinos, no mesmo nível dos ladrões. Olha como que Jesus está colocando o maldizente, a pessoa que fala mal do seu irmão, no mesmo nível de um ladrão, de um assassino, o que mais? Avarento, roubador. Volta o versículo. Impuros, idólatras, olha, no mesmo nível de idólatra. A pessoa que se prostra diante de uma imagem. Deus está colocando os maldizentes no mesmo nível dos idólatras, dos feiticeiros, dos assassinos. Está colocando no mesmo nível. Para Deus, o pecado da maledicência e o pecado da idolatria está no mesmo nível. É igual para Deus. Agora volta lá, no primeiro texto. É bom que você anote esses textos para você ler em casa. Então, a gente leu lá em 1 Coríntios que o apóstolo está comparando os maldizentes com todas aquelas outras coisas que a gente já leu. Agora o verso 15 de 1 João 3. Você vai ler alto agora. Verso 15, pode ler. A gente leu lá em 1 Coríntios que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. E aqui no verso 15 está dizendo que qualquer que odeia a seu irmão é um assassino. Então eu queria, hoje, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. A maledicência fala mal de outra pessoa. Pastora, mas fulano fez o que eu estou falando que ele fez. É falar mal. É falar o que a pessoa fez de mal. A Bíblia está comparando aqui, quando vai falar no verso 15 sobre assassino, a Bíblia está falando de Caim, que matou Abel. E isso é muito forte. E eu fiquei lendo e Deus falou uma coisa no meu coração. Deus está comparando. Ele está dizendo que se a gente odiar, a gente também é assassino. E lá em 1 Coríntios está dizendo que os maldizentes não vão herdar o reino de Deus. Então, se a gente odeia e fala mal, a gente está assassinando essa pessoa. Deus, ele coloca... Quando a gente estava debaixo da lei, a Bíblia diz que não podia adulterar. Jesus veio e disse assim, os antigos disseram que não podia adulterar, eu, porém, vos digo, se olhar com intenção impura, já adulterou. Quer dizer, naquela época o pecado era matar. Aqui Jesus está dizendo, aqui no Novo Testamento está dizendo o seguinte, que se a gente odeia, se a gente é maldizente, a gente está cometendo um assassinato. Isso, sabe o que isso é forte? Porque quando Caim derramou o sangue de Abel na terra, quando Caim derramou o sangue do irmão dele na terra, a terra onde aquele sangue caiu nunca mais produziu nada. Aquela terra ela ficou estéril. Aquela terra não serviu para mais nada, porque tinha um sangue de um justo. O sangue de Abel clamou por perdão, porque Abel era justo. O sangue dele clamou para que Deus perdoasse Caim. E por
causa daquilo, Caim, ele teve uma marca, Deus colocou uma marca em Caim. E todas as vezes que nós maldizemos alguém, falamos mal de alguém, a gente está derramando sangue daquela pessoa. Ainda que ela não saiba, ainda que ela nunca fique sabendo. Deus, ele está nos assistindo, Deus, ele está nos vendo. E quando a gente maldiz alguém, a gente está derramando sangue. Deus, ele está comparando o assassinato de Abel com o ódio no coração. Deus, ele está comparando o maldizente com os idólatras. Deus, ele está colocando no mesmo nível. E aí, o que acontece? Na nossa caminhada com Deus, como nós estamos falando nessas semanas, a gente tem que se encher do Espírito, a gente tem que pagar o preço pela presença de Deus, pagar o preço para ter o Espírito Santo. A gente tem que cuidar dos nossos olhos, porque se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai estar em trevas. E aqui a Bíblia está nos ensinando que se a gente maldizer, que se a gente odiar, a gente está assassinando uma pessoa. E aquela passagem de Mateus 12 que eu li, que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. De cada palavra que nós dissemos, que eu digo, que você diz, nós vamos dar conta para Deus no dia do juízo. Porque Ele anota tudo. Quando a gente fala do Espírito Santo, o único capaz de fazer a gente se sentir mal quando fala mal de alguém é o Espírito Santo. Sabe, eu não sei se você sente isso, mas eu acredito que sinta. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, a gente sente um aperto no coração. A gente sente um incômodo na alma. A gente fica, sabe, apertado, com o coração apertado. A gente fica com aquela sensação assim, eu preciso orar, eu preciso pedir perdão do que eu falei, do que eu fiz. Esse incômodo, quem coloca em nós é o Espírito Santo. Porque uma vez que o Espírito Santo não nos incomoda mais, a gente vai continuar fazendo uma coisa atrás da outra, sem mais se sentir cobrado por aquilo, sem mais sentir que o Espírito Santo está se entristecendo com as nossas atitudes. Então, esse incômodo que a gente sente, esse aperto, essa sensação de Deus dizendo o seguinte: vai lá, pede perdão. Você não fala isso. Você não devia ter feito, não devia ter falado. Isso é o Espírito Santo que está ali intercedendo pela nossa remissão, intercedendo para que a gente se volte para Ele. Porque a gente vive debaixo da graça de Deus, que é o favor não merecido. A gente não merece favor. Eu não mereço favor de Deus, nós não merecemos o favor. Mas a graça de Deus, ela não nos dá liberdade para pecar, ela não nos dá liberdade para odiar, ela não nos dá liberdade para maldizer. Então, a terra onde o sangue de Abel caiu ficou estéril. E muitas vezes tem áreas na nossa vida que não dão fruto, porque a gente tem assassinado pessoas. A gente está derramando sangue de pessoas. E aí, quando a gente fala mal de alguém, e a gente não se arrepende, não leva aquilo para Deus, porque os nossos pecados esquecidos não são pecados perdoados. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados. A gente precisa confessar. Na nossa oração diante de Deus, a gente tem que confessar diante dele aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que aquilo seja apagado. Isso aqui é uma coisa muito forte, porque quando a gente está maldizendo alguém, independente dessa pessoa ter feito algo de errado, a maledicência é um pecado que atrai maldições. Olha só, quando Noé ele estava nu, que ele se embebedou, ele estava errado. Mas a Bíblia diz que um dos filhos dele expôs a nudez dele, o outro encobriu.
Os que encobriram foram abençoados. Aqueles que expuseram o defeito, a falha, foram amaldiçoados por todas as gerações. Porque a maledicência, expor outra pessoa, é um pecado de assassinato. É como se a gente estivesse assassinando. E aí, a gente vai deixando muitas coisas, a gente vai, na nossa caminhada com Deus, a gente vai deixando muitas coisas graves de lado. Mas às vezes a gente deixa permanecer coisas que para Deus são tão graves quanto. Aí, às vezes a gente quer julgar o comportamento de alguém e no julgamento, quando a gente está julgando a pessoa, nós já estamos sendo julgados por Deus. Porque se você cair no mesmo erro, na mesma falha, você já está condenado por aquilo que você disse. Você não vai ter oportunidade. Quem está entendendo? Quando a Bíblia diz que nós não podemos ser juízes, que a gente não pode julgar alguém, está dizendo o seguinte: nós não somos juízes. Deus não nos constituiu juízes. E às vezes a gente faz um mau juízo de alguém sem nem conversar, sem nem ouvir a pessoa, sem nem saber o que está acontecendo realmente. E aí tem coisas na nossa vida que não chegam, que não acontecem, áreas que estão estéreis, não dão fruto porque a gente está derramando sangue. Eu ouvi uma vez uma história que diz o seguinte: existem coisas que Deus ele nos perdoa, existem coisas que nós somos perdoados. Deus nos perdoa de qualquer